Bom dia para todos, amados e queridos irmãos. Estamos aqui nessa sexta-feira com o Bruno da Montanha e estamos aqui na casa da recepção, né, do Sítio Piemonte, e estamos aqui para ele nos ensinar a fazer o pão chapati. E é um pão muito delicioso, eu já provei ele. Só falta vocês, meus amados e queridos irmãos, virem aqui também provar desse pão delicioso, natural, que o Bruno da Montanha vai agora nos ensinar a fazer. Pois bem, Bruno? Então, chega mais aí. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes desse pão. É um pão sem fermento, a gente chama de chapati, porque a base dele é aquele pão indiano, né? Achatado, que a gente faz nessa chapa de metal aqui. Aqui são chapas de mais ou menos 5 milímetros, o fogo é um fogo baixo e a gente já deixa ali esquentando. E vou preparar aqui a mistura agora. Pode chegar mais perto aqui para o som ficar melhor. Sim, claro. Então a gente tem aqui farelo de trigo, aveia em flocos finos, tem gergelim com casca, linhaça marrom, sal, óleo de girassol e temos aqui a farinha. A medida aqui é uma xícara, a medida aqui é uma colher. Aqui esse medidor a gente coloca 700 ml e cerca de 320 mais ou menos ml aqui. Então, o primeiro é 2 de farinha, nessa medida aqui, ó, de 700. Pode chegar mais perto. Pode focar aqui, ó. Sim. Ó. 1, 2. Já deixo um pouco de farinha aqui para untar a massa. Aí é uma medida dessa aqui também, no 700 ml, né? Isso aí é o que, Bruno? Aqui é o farelo de trigo. Aí vai meia medida de aveia. Essa aveia, ela é a grossa? Olha, tá escrito aveia em flocos finos, né? Tá. Aveia em flocos finos. Alguns chamam de aveia média. Sim. Aí vai 4 colheres de gergelim. 4 colheres de gergelim. 4 colheres de linhaça marrom. 4 colheres de linhaça marrom. Aí você mistura todos os secos antes de acrescentar líquido. Sim. Mistura bem, uma mistura bem homogênea? Mistura bem, a hora que você vê que está tudo bem misturado, já pode fazer a medida do líquido. Então, a gente coloca o sal na água. Aqui, 2 colheres de sal. Sim. Corresponde a colher de sopa, né? Isso. Ah, esse pão é uma delícia, irmãos. Eu tenho certeza que quando vocês experimentarem, vocês também vão ver a diferença. Aí, a medida de água também aqui nos 700 ml. É bom misturar o sal na água, que fica bem mais homogêneo. Aí por último, bota aqui uma xícara de óleo de girassol. Pode ser um outro óleo também, missionário Bruno? Pode, desde que não seja transgênico, né, que não é saudável. Sim. Bom mesmo é usar farinha integral, usar azeite, né?
Como esse aqui é um pão comercial, por causa do valor que ficaria um pão feito com azeite, com farinha integral, é muito caro, as pessoas não têm acesso para comprar, né? Fica um preço muito elevado. Então esse aqui fica mais barato para o pessoal comprar. É um pão nutritivo, delicioso, um pão que não tem fermento, um pão que não incha o nosso estômago e só melhora a nossa flora intestinal, irmãos. Então chega mais aqui, vem aqui. Vamos ver o ponto da massa aqui, ó. Não precisa sovar, não é igual um pão com fermento que precisa sovar, não. Esse pão aqui você tem que só misturar ele mesmo. Então o ponto que não fica grudando muito na mão. Aí você tira. E vamos farinhar ele. É uma obra de arte fazer esse pão. Parece com o pão que Jesus comeu com os discípulos no Pêssah, na Páscoa, né? No dia da ceia. Ó, agora nós vamos dividir ele em 24 partes. Então é assim, ó, divide no meio de novo, no meio do meio, né? E aí divide em 3 cada um deles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A técnica é fácil, mas exige bastante atenção, né? É. Se você vê que alguns ficou um pouco maior ou menor, você passa um pouco de massa de um para outro, ó. Ah, sim. Tá? Na mão você sente qual que é o volume correto. Para ficar todos uniformes, né? Isso. Do mesmo tamanho. Então você pega agora, tem que bolear a massa, ó. Bolear assim, ó. Achata ela. Passa aqui na farinha. Vai passando o rolo e virando. A técnica de bolear a massa. Isso. Deixar ela redondinha e fininha, né? Igual um disco, né, Bruno? Isso. Do meio para trás, do meio para frente. Sempre virando ela, para não grudar. Abrir na pedra é sempre melhor do que na madeira, né? Sim. Aí a chapa já está quente, agora é só deixar aí alguns minutos. Tá vendo, irmãos? Ó, botou na chapa quente, tá? Ó, o forno ele tá... As 4 bocas, tá vendo? Estão ligadas, como vocês podem ver, de baixo. E é quanto tempo que fica, Bruno? Olha, depende da temperatura da chapa. Normalmente 1 minuto e pouquinho. Sim. Como a chapa ainda não está tão quente, hoje é um dia frio, ela demora um pouquinho mais. Ah, sei. Olha só que legal. O chapate, com ele, a gente pode comer ele no café da manhã, a gente pode comer ele à noite, para comer com chazinho, uma comida leve.
pode comer à tarde também. E também ele pode ser acompanhado com outras coisas, né, Bruno? Com geleia. Você pode usar, por exemplo, abacate, né? Com sal, aquele guacamole. Isso. Fica muito bom. Né? Comer com antepasto, azeite, é muito bom. Muito bom, é. Até com manteiga mesmo, eu provei, irmãos, com manteiga mesmo, né? Essas manteiga de primeira qualidade, fica uma delícia, muito bom. E provei ele com azeite também, ficou uma delícia, muito gostoso. Com cafezinho, aliás, aqui a gente não tem o costume de tomar café, né? Mas a gente fala assim, né, de uma forma de costume. Ou seja, com chazinho, com leite, né? Com chocolate quente, fica uma delícia. Aqui, ó. Aqui em Santo Antônio do Pinhal, o Bruno da Montanha disse que as pessoas estão gostando bastante. Inclusive, o Bruno tem vendido ele em alguns centros comerciais, né, Bruno? Eu vendo só aqui no centro da cidade, no Aquitanda. De vez em quando uma pessoa me pede também, eu entrego. E as pessoas têm aprovado, né, Bruno? Sim, bastante gente gosta. Já tem cliente semanal aí, toda semana. Toda sexta-feira eu entrego lá no centro da cidade. Aqui não é a propaganda da Tostines não, né? Que é impossível comer um só, mas eu tenho certeza que é impossível você comer apenas um só chapate. É chapate, né, Bruno? É. Que o Bruno faz. Realmente é um pão muito delicioso. Lá no Rio de Janeiro a gente conhece esse pão como se fosse pão árabe, né? Alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com pão árabe. O sabor é completamente diferente. Na verdade, essa receita fui eu que criei. Eu elaborei ela a partir do chapate. Então o chapate ele é mole. Você só come na hora, que depois fica dura, né, a massa. E esse aqui não, ele fica crocante. Eu alterei as proporções, né, da receita e ela dura até 20 dias. Ele fica crocante igual uma bolacha, né? Então já não é um chapate tradicional, né? Isso, Já é uma outra coisa. Isso. Fala em relação a como você distribui esses pães e pode falar também em relação qual é o valor, Bruno, de como você distribui esses pães, quais unidades que você coloca na embalagem e o valor que você distribui cada pãozinho, cada saco desse? Então, eu faço uma embalagem com 8 folhas dessa aqui, né? E eu vendo lá na Quitanda do Ferreirinha, eles estão vendendo a R$25 o pacote lá. Irmãos, eu tô sentindo até o cheirinho agora, que tá vindo aqui no meu nariz. O cheirinho é uma delícia. Olha, que gostoso, irmãos. Vocês deveriam estar aqui para provar um pedacinho de pão agora de manhã, nesse friozinho que tá aqui em Santo Antônio do Pinhal, na Casa dos Missionários, dentro do sítio Piemonte. Olha, são momentos ímpares, hein? Sem igual. Bom, vamos ver uma aqui, ó. Quando tá pronto, a gente vai vendo, né, pela consistência da massa, ainda tá mole. Quando ela fica dura, é o ponto de tirar. Nossa. Essa aqui eu já virei ela, essa aqui também. A gente sabe que tem que virar quando começa a morenar aqui a massa. Sim. E vira uma vez só. Ok. É possível fazer isso numa frigideira também. Quando eu comecei, lá pelo ano de 2007, mais ou menos, que eu morava sozinho, eu fazia na segunda-feira para durar a semana toda, porque eu moro longe da cidade, então não dava para ficar comprando pão.
Claro. Aí comia isso aí a semana toda, né? Guardava numa lata assim. E eu fui alterando, né, a receita para que pudesse durar mais, né? No começo eu fazia e não durava muito tempo, né? E aí eu fui alterando e chegou nessa receita aí. Muitos anos elaborando, né? De lá para cá, 2007, agora 2023, né? Então, desde lá até agora, eu nunca parei de fazer esse pão, né? Sempre melhorando a receita. Sim, é. Já alterei várias vezes. Entendi. E realmente esse aprimoramento, né, da massa, do chapate que o Bruno começou a se desenvolver, realmente ficou muito bom, hein? Esse aprimoramento realmente ficou muito bom. Eu e o nosso amigo aqui, irmão em Cristo, que estava comigo na casa dos missionários, a gente devorava esse pão rapidinho, irmãos. A gente comia muito mesmo. Comia de manhã, comia de tarde, comia à noite. Aí. Aí, como é que ficou? Que bonito. Lindo, né, irmãos? Muito bonito. Esse é o pão. Esse é o pão. Chapate. Ó, que maravilha. Ele parece um pouco com o matzah, que os judeus ortodoxos também utilizam para celebrar o Pessa, né? A gente conhece como Páscoa. Muito parecido, porque é um pão, tem que ser sem fermento, né? Isso, é o famoso pão da Santa Ceia, né? Isso, pão da Santa Ceia, isso é. Que os cristãos evangélicos conhecem. E não pode ser com fermento, porque o fermento, ele representa a hipocrisia e o pecado, e o povo de Deus tinha que celebrar a Páscoa comendo pão sem fermento. Não é verdade, missionário Bruno? É isso aí, tem um significado espiritual também muito importante, né? Que Jesus falou assim, eu sou o pão que desceu do céu, né? E todo aquele que partilha desse pão, né, agora tem vida. Então, é legal a gente refletir sobre a vida de Cristo, o sacrifício que Ele fez, assim como a gente na ceia come, né, o pão que simboliza o corpo de Cristo, você moe ali o pão e a morte que Ele teve do corpo dele traz vida para nós. Assim como você está, né, ingerindo o pão, ganhando vida com ele. Aleluia, glória a Jesus Cristo nas alturas. Coisa linda, é isso mesmo. Bom, é isso aí. Essa é a receita. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Um abraço, Bruno. Muito obrigado por essa dica. Mostra seu rosto aí. Ah, sim, claro. Tá, um abraço, meus irmãos. A paz de Cristo para todos. Sim, amamos muito vocês. Então venham conhecer a Casa dos Missionários e o Sítio Piemonte, aqui em São Antônio do Pinhal. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.